Paz e graça, irmãos. Chegamos ao livro de número 50 da Bíblia. É uma carta também, né? Não é chamado livro, é uma carta. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, a igreja que estava localizada em Filipos. É uma carta pequena, de 4 capítulos. Você gasta em torno aí de 20 a 25 minutos para fazer uma leitura completa. É chamada a Carta da Alegria, a Carta do Contentamento. Paulo, quando escreve essa carta, por volta do ano 60, 61, ali depois de Cristo, Paulo ele está como um prisioneiro de Roma. Ele está ali aguardando ali o julgamento, aguardando ali que a sua causa seja levada ali perante César. Então Paulo ele aproveita para poder escrever uma carta falando da sua situação, uma carta de gratidão, de agradecimento aos filipenses pelas ofertas que os filipenses haviam dado a Paulo ali, enquanto Paulo estava em necessidade. É uma carta que vale muito a pena ler. Eu vou fazer aqui rapidamente esse resumo, falando do local, né, da escrita, o local em que estava essa igreja. Filipos era uma colônia de Roma, então os cidadãos filipenses eram cidadãos romanos, era um posto militar e era uma cidade que foi conquistada por rei Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Então era uma colônia romana. O relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos sempre foi muito íntimo e cordial, porque essa igreja, como eu disse, havia ajudado a Paulo financeiramente por 2 vezes. A gente encontra isso lá em Filipenses 4:16, onde Paulo ele agradece pela oferta que recebeu dos Filipos. Ao saber de seu aprisionamento em Roma, a igreja enviou Epafrodito com uma oferta. Então Epafrodito, esse nome bonito aí, vai ser um cooperador que vai trazer de Filipos até Roma, até onde Paulo está aprisionado, uma oferta que vai ser suficiente para suprir Paulo ali em todas as suas necessidades. Então esta carta é uma carta de agradecimento por essa oferta, e também é uma carta onde Paulo ele demonstra alegria. Mesmo nessa situação de aprisionamento por causa do evangelho, Paulo ele mostra alegria. Então Paulo começa no primeiro capítulo, já saudando ali os irmãos que estavam em Filipos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Quando ele cita bispos aqui e diáconos, ele está falando ali da liderança pastoral da igreja, porque bispo e pastor é equivalente à mesma coisa. Presbítero também. Presbítero, bispo e pastor são equivalentes, só que bispo é uma palavra grega para aquele que pastoreia, para aquele que apacenta, que tem o mesmo significado que pastor. E diáconos, que são ali os oficiais da igreja, aqueles que estão servindo ali na igreja. E aí Paulo ele faz sempre orações e súplicas por essa igreja, por conta dessa cooperação. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui no versículo 12, que é para incentivar os filipenses, capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está dizendo que a guarda pretoriana que ouviu ele, esta guarda era composta de uma espécie de polícia de Roma, com cerca de 9.000 homens em Roma. Eles faziam um revezamento para vigiar os detentos, e muitas vezes eles se aprisionavam aos próprios prisioneiros ali, eles se acorrentavam aos prisioneiros para poder então guardá-los bem de perto. O que Paulo faz? Paulo aproveita dessa situação para evangelizá-los,
para falar sobre quem é Cristo, para falar sobre Cristo. E aí a notícia se espalhou por toda a guarda pretoriana, porque o soldado passava para o outro, né? Então Paulo fala que até isso, até a prisão dele contribuiu para o progresso do evangelho. E isso incentivou também para que os demais irmãos começassem a falar com ousadia a respeito da palavra de Deus. E ele começa a discorrer aqui no decorrer ainda do capítulo 1, que a ardente expectativa dele era que ele fosse solto, para que ele pudesse pregar novamente livremente, que ele teria a causa dele ganha perante César e que ele seria libertado. Só que ainda que isso não viesse a acontecer, ainda que ele viesse a ser condenado à morte, por exemplo, ele diz aqui, capítulo 1, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, e o morrer é lucro. Ele está dizendo que enquanto eu estou vivo, eu estou vivendo para o Senhor. E se eu morrer, para mim é lucro, porque eu vou estar imediatamente na presença de Deus. Olha a fé que esse homem tinha e a certeza para onde ele ia. Então ele preferia estar na carne, ele preferia estar vivo na terra, porque enquanto ele estivesse vivo, ele estaria trabalhando pela causa do evangelho. E no capítulo 2 aqui, ele traz o padrão de vida do cristão, que é o padrão de Cristo, é o padrão de humildade, é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, é não fazer nada por vanglória, mas cada um considerar o outro superior a si mesmo, é o que ele vem dizendo aqui no capítulo 2. E aqui no capítulo 2, a partir do verso 5 ao 8, ele traz uma das maiores doutrinas, que é a doutrina do autoesvaziamento, é a doutrina da encarnação de Cristo, é a doutrina do Deus se fazendo homem e possuindo ali a forma humana. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana. Jesus, ele habitou um corpo como o meu e como o seu. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte mais vergonhosa que tinha naquela época. Jesus, ele foi humilde e obediente a Deus Pai. Então ele fala, a gente não deve ser orgulhoso, a gente não deve se considerar maior que os outros, mas a gente deve ser obediente e humilde até o fim da nossa carreira aqui na terra. E ele diz o que aconteceu após essa obediência, crucificação e ressurreição de Cristo. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Na caminhada cristã, a glorificação, ela vem só depois da humilhação. E ele diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. No capítulo 2, verso 12, ele diz para que a gente possa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque Deus, ele não quer que a gente faça as coisas por obrigação, murmurando, ele não quer que a gente viva em contenda, mas ele quer que a gente faça tudo por humildade, visando a glória dos céus. E aqui no capítulo 3, Paulo ele dá um alerta aqui aos chamados judaizantes. São esses judeus, aquelas pessoas que aceitavam a Cristo, mas não largavam da lei de Moisés. Queria que os homens se circuncidassem porque eles achavam que deveriam ter algum mérito ali. E Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, capítulo 3 desta carta aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Então é a carta da alegria, ele está nessa situação de prisão, mas ao mesmo tempo incentivando a eles a viverem uma vida alegre no Senhor. Verso 2 do capítulo 3, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está falando dos judaizantes.
está chamando essas pessoas de cães, está chamando esses líderes de maus obreiros. No século XXI, no ano de 2023, se a gente for para a internet, a gente vai ver muitos cães, muitos maus obreiros. A gente vê líderes de todas as espécies que tentam incutir ideias de todas as espécies em nome de Cristo. Paulo ele sempre dava uma orientação para a gente ficar atento às heresias, atento aos falsos ensinamentos, atento àqueles que dizem ser apóstolos e não são. Em relação aqui a ser circuncidado, em relação a tentar trazer essas qualidades na carne, essas credenciais no seu sangue, aqui na sua origem judaica, Paulo fala, olha, se fosse assim, eu poderia muito bem me gloriar, eu poderia bater no peito e dizer, eu sou o cara. Por quê? Capítulo 3, verso 4, ele vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai dar os motivos aqui, ó. Circuncidado ao 8º dia. Ao 8º dia, o menino judeu era levado para ser circuncidado, para ter lá a sua pelezinha do seu órgão genital ali cortada. E era um sinal ali na carne do pacto de Deus com Abraão. E esse pacto se formalizou através da lei de Moisés e ao 8º dia do nascimento era feito ali esse corte como um sinal do pacto. Então, ele cumpriu tudo direitinho. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Aliás, o nome Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. O nome Saulo foi dado a Paulo em homenagem ao rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi da tribo de Benjamim. E Paulo está dizendo, olha, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou da tribo do primeiro rei de Israel. Aliás, o meu nome antigo, né? Saulo, em homenagem ao primeiro rei de Israel. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Paulo era um cara extremamente rigoroso. Seguia a lei letra por letra. Era um cara, assim, irrepreensível. E ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso daquilo que ele acreditava que ele chegou a perseguir os próprios cristãos, porque achava que os cristãos eram uns baderneiros, achava que Jesus era um impostor e que estava subvertendo a lei de Moisés. E ele, como um guardião da lei de Moisés, ele não podia admitir aquilo. Então ele chegou a perseguir a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo ele andava de maneira irrepreensível. Não tinha ninguém que podia repreender. Paulo, isso aí que você está fazendo é errado. Não, porque ele fazia tudo ali, seguia tudo à risca. O cara era brabo. E com isso ele tinha muito prestígio em Jerusalém. Com isso ele tinha muito prestígio ali entre os judeus, porque o cara era patente alta. O cara era um judeu zeloso da lei. O cara tinha boa condição financeira, pôde estudar nas melhores escolas lá, aos pés dos melhores mestres. Porque seus pais eram fabricantes de tenda, depois ele também adotou essa profissão. Então ali ele tinha prestígio, ele tinha status. E aí ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo tinha prestígio, irmão. Paulo tinha status. Paulo, ele gozava ali de uma alta posição entre os mestres do judaísmo. E ele considerou tudo isso perda para poder ganhar a Cristo. Então ele fala, isso para ele era muito importante, mas ele colocou de lado por causa da sublimidade de Cristo. E aí, capítulo 3 ainda, avançando, ele diz que ele buscava ali a perfeição, ele seguia para o alvo
E ele deixava essas coisas que ficavam para trás e prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, dizendo que o alvo dele era o céu, a pátria celeste. E ele vai dizer, a nossa pátria está nos céus. É de onde a gente aguarda o nosso Salvador. Capítulo 3, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Cristo ele tem a promessa de transformar o nosso corpo de humilhação. Paulo chama esse presente corpo aqui, corpo de humilhação. É um corpo que tem doença, é um corpo que vai morrer, é um corpo que sente cansaço, que sente dor, é um corpo que é cheio de mazela devido às consequências do pecado. Mas Deus transformará esse corpo para ser semelhante ao corpo de Cristo quando ele ressuscitou. Irmão, e aqui para encerrar, no capítulo 4, ele continua incentivando os irmãos a viverem em alegria, a viverem em moderação, para não andar ansioso com coisa alguma. Capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. 2000 anos atrás, os homens já andavam ansiosos, e Paulo dizia, não andeis ansioso, antes, cada uma das vossas questões apresente diante de Deus, suplique a Deus, ore a Deus, faça ações de graças a Deus, seja grato a Deus. Que ele diz, fazendo dessa maneira, capítulo 4, verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O antídoto contra a ansiedade é a paz que vem de Deus. É a paz que não tem como explicar. Não é tomando remedinho, não é indo fazer terapia. Tudo isso pode ajudar. Mas Paulo fala de uma paz que vai além da compreensão humana. Só que antes ele diz, não andeis ansiosos. Apresentem a Deus, coloquem diante de Deus. Pode pedir a Deus que ele vai dar. Pela oração e pela súplica, que ele vai enviar essa paz. Aí no verso 8 ele vai dizer, e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é honesto, ocupa a mente de vocês com coisa boa, ocupa a mente de vocês com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, com aquilo que é respeitável. Agora, sabe por que muitas vezes você não consegue ter essa paz que excede todo o entendimento? Porque você só ocupa sua mente com notícias do jornal, você só ocupa sua mente, você se preocupa como todos os demais, você enche a sua cabeça com novela, só com séries, só com coisas vãs, só com notícias de como está o mundo, e você então fica vulnerável aí ao medo, à ansiedade, coisas que não provêm de Deus. E ele continua dizendo, o que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está dizendo, seja meu imitador, haja como eu ajo, pensem como eu penso, que o Deus da paz será com vocês, a ponto de eu estar numa prisão, mas eu estar alegre aqui, incentivando vocês a estarem também alegres. E aí Paulo ele continua agradecendo aqui para finalizar, continua agradecendo aos irmãos por conta dessa ajuda que eles deram a ele, e ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Capítulo 4, verso 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais conhecidos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade, mas eu posso ter fartura. Eu posso enfrentar qualquer situação na minha vida. Porque
Em Cristo eu aprendi a estar contente, porque eu sei de onde eu aguardo o meu socorro definitivo. Porque enquanto eu estiver nessa terra, eu estou sujeito a passar por aflição. Mas se eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, meu coração ele está contente. Que nós possamos aprender com Paulo a ser grato, a ser alegre em qualquer situação, tendo esta convicção de que o nosso viver deve ser para Cristo. E com isso, nós seremos pessoas alegres e com paz no coração em qualquer situação. Deus te abençoe e até a próxima.